Mas o Bolsonaro, essa questão do teto do Bolsonaro, como você vê analisando esses números da pesquisa, enfim, acreditando e confiando nelas ou não, do chamado teto do Bolsonaro, ele já atingiu esse teto ou pode crescer ainda? Eu acho difícil ele crescer mais do que isso. Agora, aí vindo na leitura que o Joel falou, há uma sedução e um saudosismo do passado recente. No caso do Lula, pode ser, eu concordo que tem a ver com o período do lulismo, mesmo o crescimento sendo muito baixo, né? No caso do Bolsonaro, é a sedução de uma tranquilidade, existente ou não, não é essa a questão do regime militar. Então, o que eu leio, as pessoas me falam, olha, eu saía de tarde, eu saía de noite, meia-noite em São Paulo não era assaltado. Eu tinha emprego, eu melhorei de vida, o meu filho ia na escola e não tinha essa questão de gênero, etc, etc, etc. É interessante que essa campanha resgata dois momentos do passado, um bem recente, o lulismo, e outro não tão recente como o regime militar, e expurga as contradições desse passado, tanto do período do lulismo como do regime militar. Então, grande parte do que tem o Bolsonaro é por causa de ter sido capitão. Numa pesquisa recente, puseram o general Mourão para vice, ele teve um índice de voto que se não tivesse general, se tivesse Mourão, ele não teria. Né, para vice-presidente, se você conhece. Eu falei, se pôr o general Vila, eu saio em primeiro. Isso. Se tiver Vila, eu devo ficar aí, lá atrás. Eu ouvi esse comentário no Jornal da Manhã. Então, isso. A sigla, a patente, claro, né? Porque é uma leitura do passado do regime militar, retirando as contradições daquele regime. E então, a figura do Bolsonaro, eu acho o Bolsonaro patético. Eu acho ele patético, tal. Ele tem uma péssima formação intelectual, não lê livro nenhum, nem um livro de cabeceira que é de um torturador, ele leu. É mentira. A Verdade Sufocada, do Carlos Alberto Brilhante Russo. Ele não lê absolutamente nada, ele nem estuda para um debate para falar obviedades. Ele é o exemplo da mediocridade. Como Lula é o exemplo da mediocridade. Nós vivemos uma crise terminal da República. Esse processo eleitoral é para acabar a República. A República terminou. Você imagina uma contradição entre Bolsonaro no segundo turno e o Andrade, Haddad ou Jaiminho, né? Você imagina esse choque? É para acabar, é para pegar e ir embora do país, né? Mas o currículo do Haddad dá conta, diz que ele é um homem letrado, um homem estudado. Letrado, assim, eu conheço a história da USP, eu estudei lá, fiz mestrado, doutorado, tem gente que carrega paz, tem concurso, você não imagina os concursos que já está certo quem vai ganhar. Eu tenho exemplos incríveis que eu poderia dar, coisas patéticas. E de professores titulares, eu contava no segundo ano da graduação, a minha turma de História, nós tiramos o professor titular que não sabia História da América, e era titular em História da América, né? A turma se rebelou, falou, e eu fui encarregado de falar para ele que ele não sabia nada. Só que eu tinha lá 20 anos, o homem tinha 60, é duro dizer que ele não sabia nada. Então eu dizia que o conteúdo não estava sendo bem dado, a bibliografia não era atualizada. Aí um da Convergência Socialista, nosso colega da Convergência, que não existe mais, que hoje é PSTU, ele falou, o que o Vila está querendo dizer em nome da gente é o seguinte, você não sabe nada. Eu que não queria dizer que ele não sabe nada, eu estava querendo ser educado, professor titular. A USP, na área de humanas, metade, se cair de 4, não levanta. Não levanta, professores. Como diria minha mãe, não sabe fazer o ó com copo. Não com copo, com copo.